nós vamos inverter a pauta. Eu vou dar a palavra ao Vossa Excelência, desembargador Milton, e chama a julgamento o mandado de segurança com a marca de Belém, impetrante Sindicato Delegado de Polícia do Estado do Pará, Sindelp, advogado Antônio José de Matos Neto, impetrado governador do Estado do Pará, litisconsórcio passivo necessário, Estado do Pará, procurador do Estado, Antônio Carlos Bernardes Filhos, Celso Pires Castelo Branco, procurador-geral de Justiça em exercício do Celinda Lobato Pantoja, relatora desembargadora Luzia Nádia Guimarães Nascimento, inspeção do desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira, desembargador Romulo José Ferreira Nunes e desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Esse mandado de segurança já esteve em pauta e foi pedido vista pelo desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. E o objeto é o aumento da ação mandatária é o aumento de subsídio dos delegados de polícia do Estado do Pará, previsto para o mês de março de 2016 e ainda no tocante aos anos 2017 e 2018, que a autoridade impetrada seja obrigada a fazê-lo, conforme determinado pela Lei Complementar 094 de 2014. Fundamentação, artigo 1º, inciso 1, 3º e 37, inciso 10º da Constituição Federal de 88. Vossa Excelência tem a palavra, desembargador Milton. Excelência. Desembargador, eu pergunto em primeiro lugar ao secretário, foi distribuído a cópia do voto para todos os desembargadores? Somente um minutinho, desembargador. Por nós, desembargador Zé Maria. Excelência, eu me declaro impedido nesse feito em razão do meu filho ser delegado de polícia. Impedimento registrado, desembargador Zé Maria. Foi distribuído? Foi. Então, muito bem. Nós temos código, desembargador. Eu quero dizer aos colegas que eu não vou ler a integralidade, porque alguns trechos eu vou ter que passar, porque meu voto é muito longo. E passo, então, a proferi-lo. Ressalto de início que a decisão sintetizada no dispositivo final formulado não pode ser, de nenhum modo, considerado como caso de ativismo judicial, mas cumprimento do direito em sua integralidade, isto é, decorrente da interpretação, aplicação do ordenamento infraconstitucional de regência, em estrita observância às regras e princípios constitucionais referentes à matéria em exame. Destaco ainda, inicialmente, que adoto o bem lançado relatório formulado pela desembargadora relatora Luzia Nádia Guimarães Nascimento, a qual assim resumiu o presente mandamos. Aspas. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Pará, Sindelp Pará, impetrou mandado de segurança com pedido liminar contra ato omissivo atribuído ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Pará, consubstanciado na negativa de aumentar os subsídios dos delegados de polícia, consoante previsto na Lei Complementar 94 de 2014. A entidade sindical, prossegue a desembargadora relatora, aduziu que o senhor governador do Estado, com o objetivo de traçar a política remuneratória à carreira jurídica de autoridade policial, referente aos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, sancionou a Lei Complementar 94 de 2014, em razão da qual concedeu aumento remuneratório, vencimento base. Esclarece ter sido concedido aumento nos anos de 2014 e 2015. Porém, relativamente ao ano de 2016, o aumento previsto não se efetivou. Defendeu que este ato omissivo desrespeitou os princípios constitucionais da legalidade e morosidade administrativa, contemplados no artigo 37 da Constituição da República. Requereu liminar
no sentido de determinar ou compelir o excelentíssimo senhor governador do Estado que efetive imediatamente o aumento dos subsídios dos delegados de polícia do Pará, previsto para o mês de março de 2016. E ainda, no tocante aos anos de 2017 e 2018, seja obrigado a fazê-lo, conforme determinado pela Lei Complementar 94/2014. Conclusivamente, pugnou pela ratificação da liminar com a concessão da segurança. Coube-me, diz a desembargadora Mais, o mandamos por distribuição, folhas tantas, indeferir o pedido liminar frente às hipóteses legais que vedam antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública. O impetrante interpôs agravo interno, o qual foi conhecido e desprovido consoante venerando o acórdão 166.742, folhas tais. O senhor governador do Estado prestou informações aduzindo que a Lei Complementar 094/2014 não conferiu um reajuste ou aumento incondicional aos delegados de polícia, mas estabeleceu uma previsão de implementação gradual de uma política remuneratória, condicionada à hipótese de observância dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a capacidade orçamentária e financeira do Estado. Sustentou que não houve descumprimento dos termos da Lei 94/14, argumentando que a não adoção em março de 2016 da nova política remuneratória decorreu da incapacidade financeira do Estado, a partir do agravamento da recessão da economia do país, aliada à queda de receitas e tributos, a ponto de ensejar a adoção de medidas extremas para a contenção de gastos com pessoal, tal como previstas no Decreto 1513 de 2016. Neste contexto, requereu a denegação da segurança. O Estado do Pará apresentou manifestação, aduzindo preliminarmente carência de ação, posto que a ação mandamental está sendo utilizada com a finalidade de cobrança. Alegou igualmente ausência do interesse de agir, visto que o RIT foi impetrado no ano de 2016 e não existindo recusa governamental ou indício quanto aos anos de 2017 e 2018. Finalmente, requereu a denegação da ordem. O Ministério Público, consoante manifestação subscrita pela Procuradora-Geral de Justiça em exercício, concluiu pela concessão da segurança, no sentido de garantir o direito à implementação da política remuneratória aos servidores substituídos processualmente pelo sindicato impetrante, prevista na Lei Complementar Estadual 94/2014. Atendendo ao pleito formalizado pelo impetrante, designei o dia 5/7/2017 para a realização de audiência na tentativa de conciliação. O sindicato, através do seu patrono, apresentou proposta para pagamento parcelado de 2 vezes, o que não foi aceito pelo Estado do Pará, representado pelo senhor Procurador do Estado e pelo Procurador-Geral Adjunto. Fecho aspas. Em seguida, a eminente relatora, após rejeitar as preliminares suscitadas, no que foi seguida pela unanimidade dos presentes, ao analisar o mérito do mandado de segurança, apresentou o voto pela concessão da segurança. Aspas, no sentido de determinar que a autoridade coatora cumpra a Lei 94 de 4 de abril, Complementar 94 de 4 de abril de 2014, reconhecendo em favor da categoria de servidores públicos substituídos processualmente pelo Sindicato dos Delegados do Pará, Sindelp-PA, o direito à implementação da política remuneratória funcional prevista na referida legislação. Fecho aspas. Esse é o dispositivo. A despeito, e prossigo, a despeito dos judiciosos fundamentos da relatora, assentei, na sessão de julgamento realizada no dia 6 de dezembro de 2017, que estávamos diante de uma questão dificílima, e chamei atenção para o fato de que, ao analisarmos essa matéria, não estávamos diante de uma lei que concede direitos, récios, vantagens pecuniárias, e sim de uma lei que trata uma política pública remuneratória. Fiz uma cota no meu voto aqui
para, em nota, esclarecer, evidentemente, usei o qualificativo remuneratória para deixar claro que se trata de uma espécie do gênero política pública, uma vez que se distingue das políticas públicas que objetivam dar concretude aos direitos fundamentais constantes da Constituição, a respeito dos quais alguns sustentam limitações executórias com base na reserva do possível. Quer dizer, este argumento não se aplica no caso. E prossigo. O que, conforme doutrinou Ronald Dworkin, eu lia nas notas taquigráficas, que estava assim, Ronald D. Working, ou trabalhando. Não é? Quando o nome do filósofo falecido americano é Dworkin. Exige distinções que devem ser consideradas no momento de sua interpretação e aplicação. A meu sentir, como penso ter deixado claro na assentada anterior, 3 questões são importantes no exame aprofundado necessário à formulação do dispositivo a ser firmado a respeito do caso sob julgamento. A. Houve previsão de dotação orçamentária suficiente para a implementação da política remuneratória aprovada pela Lei Complementar 094/2014? B. É ou era possível abrir crédito adicional? C. Pode este tribunal determinar que o Poder Executivo abra crédito para fazer face à despesa decorrente de possível concessão da segurança, suprindo assim a omissão lesiva ao direito líquido e certo dos impetrantes à fruição da política remuneratória criada pela lei complementar antes referida? Ou só poderia esta Corte de Justiça determinar que no orçamento ou orçamentos subsequentes seja cumprida mencionada política com a inclusão de dotação orçamentária suficiente? Devo, pois, esclarecer as únicas respostas corretas, e aqui estou usando a expressão novamente de Dworkin, que, segundo penso, se adequam a tais questionamentos. Antes, porém, ressalto deixar de lado qualquer consideração quanto às matérias preliminares, porquanto se trata de questões vencidas, com rejeição unânime. Procurando ser bem objetivo no que se refere ao mérito da impetração, peço venha para não acompanhar integralmente tanto o parecer do custos legis quanto o cuidadoso voto da douta desembargadora relatora. Isto porque entendo que em matéria de direito financeiro, especialmente no que tange a exercícios já finalizados, a decisão que compete a esta Corte proferir deve ser de imposição viável à administração, ter eficácia material, sem tornar ainda mais desfavorável a situação que decorreu aos impetrantes do não cumprimento de uma lei complementar de iniciativa do próprio Executivo Estadual, administração, impondo-se assim a necessidade de lhe imprimir efeitos futuros, como será esclarecido adiante. Explico, oportunidade em que responderei aos questionamentos antes mencionados. Em relação ao primeiro questionamento, qual seja, se houve nos orçamentos de 2016, 2017, 2018, previsão de dotação orçamentária suficiente para a implementação da política remuneratória aprovada pela Lei Complementar 94/2014, a resposta que se extrai dos argumentos apresentados pela Procuradoria-Geral do Estado é negativa. Pois, quando o Estado alega que, aspas, houve apenas uma suspensão temporária de aplicação da política remuneratória,
em decorrência da deteriorização da economia brasileira, que vem impactando as finanças estaduais, fecho aspas, resta claro que não houve por parte da administração pública estadual cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 6º da Lei Complementar 94 de 14, o qual determina que, verba legis, abro aspas, o Poder Executivo consignará nos orçamentos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dotações suficientes para atender às despesas decorrentes desta lei. Grifei. Quanto à segunda questão, é possível abrir crédito adicional no caso em exame? Antes de tentar respondê-la, parece-me necessários alguns esclarecimentos acerca do que vem a ser crédito adicional. A Lei Orçamentária Anual, quando da sua aprovação pela Casa Legislativa, será composta de créditos, também denominados créditos iniciais, que estarão alocados de acordo com os programas de trabalho que compõem o Orçamento Geral do Estado. Ocorre que muitas vezes a Lei Orçamentária Anual, também denominada Lei de Meios, não prevê a realização de determinados dispêndios, ou não contempla a dotação de recursos suficientes para atendê-los, grifado, no exato momento em que deveriam ser efetuados. A Lei 4320 denomina como, aspas, insuficientemente dotada, aquela despesa que, embora prevista na Lei Orçamentária Anual, não dispõe de recursos suficientes que atendam aos dispêndios em questão. Já aquelas despesas não dotadas de recursos na lei orçamentária e que, em face da influência de diversos fatores, necessitam ser executadas, denominam-se despesas não computadas. Para solucionar esses casos, adota-se o mecanismo de créditos adicionais. São eles autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Em outras palavras, os créditos adicionais são instrumentos de ajustes orçamentários, sendo fundamentais para oferecer flexibilidade e permitir operacionalidade de qualquer sistema orçamentário. Esta parte é citação do... Eu faço, inclusive, questão de mencionar, viu, desembargador, eu há muito tempo não lia uma tese de doutorado tão bem elaborada como a do nosso colega desembargador do trabalho, Francisco Sérgio Silva Rocha, controle do orçamento público e o juízo de constitucionalidade. E prossigo. E que visam atender às seguintes situações: corrigir falhas da lei orçamentária anual, adequar a lei à mudança de rumo das políticas públicas, adaptar a lei a variações de preço de mercado de bens e serviços a serem adquiridos pelo governo, de situações emergenciais imprevistas. De acordo com a Lei 4320, de 17 de março de 64, os créditos adicionais se classificam. Aí não vou ler porque Vossas Excelências têm conhecimento da lei. O crédito suplementar destina-se a reforço de dotação já existente, sendo utilizado quando os créditos orçamentários são ou se tornam insuficientes. Sua abertura depende da prévia existência de recursos para efetivação da despesa. Deve ser autorizada por lei e aberta por decreto do Poder Executivo. O crédito especial ocorre quando não há previsão de dotação para a realização de determinada despesa. Este instrumento viabiliza a criação de um novo item de despesa. É autorizado por lei específica e aberto por decreto do Poder Executivo. Caso a lei de autorização seja promulgada nos últimos 4 meses do exercício, poderá ser reaberto no exercício seguinte, nos limites do seu saldo, com a incorporação ao orçamento do exercício subsequente. Os créditos extraordinários, aí anoto aqui que não tem relevância para o caso em julgamento. Parece-me pertinente neste ponto também esclarecer que o Supremo Tribunal Federal tem entendido reiteradamente que a previsão na Lei do Plano Plurianual, PPA, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias
não constituem pressupostos de validade das leis concessivas de vantagens pecuniárias aos servidores públicos, sendo a sua falta apenas impeditiva de pagamento de tais vantagens no exercício. Verba Grácia, a de 1292, relator ministro Ilmar Galvão, 1585, Sepúlveda Pertence, 2339, Ilmar Galvão, 2343, Nelson Jobim. Essa orientação, porém, não é de modo algum obstáculo a que sejam procedidas correções ou, comer uma palavra na digitação, ou efetuados complementos à lei orçamentária anual, mediante a edição de leis de abertura de créditos adicionais, mesmo que não tenha havido previsão específica para tanto na lei que aprovou o plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias. Isto porque tais leis, tal como ocorre com a lei de orçamento anual, são leis ordinárias, ou seja, todas leis da mesma hierarquia, de modo que as emendas nas leis orçamentárias para abertura de créditos adicionais não estão condicionadas a qualquer estipulação autorizativa, quer no PPA, quer na LDO. Na verdade, a Constituição da República exige apenas validade das emendas às leis orçamentárias anuais, como são as leis que abrem créditos adicionais, que estas não sejam incompatíveis com o PPA e com a LDO, assim dispondo no artigo 166, parágrafo 3º. Deixo de ler, porque vossas excelências sabem que esse parágrafo apenas exige que as emendas sejam compatíveis com o PPA e com a LDO. Extrai-se, portanto, da simples leitura do texto dessa deixa constitucional, que as alterações nos orçamentos anuais por leis que abram créditos adicionais não carecem de previsão ou autorização constante dos PPAs ou LDOs, devendo apenas guardar compatibilidade, é dizer, serem coadunáveis, conciliáveis, harmonizáveis, enfim, poderem coexistir com estes dois instrumentos de planejamento fiscal. A esse respeito, por sinal, é deveras esclarecedor e, por isso, calha citar o seguinte trecho do voto do ministro Nelson Jobim na ADI 2108, dígito 7. Eu só vou ler o que está negritado, porque é um pouco longa a citação. É que essas três leis brasileiras não têm hierarquia diversa. Ou seja, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária estão no mesmo plano. E aí, inclusive, Sua Excelência narra que na Constituinte tentaram fazer esse condicionamento, mas não passou. Registro que na doutrina há quem assim não entenda. Daí porque o doutor magistrado Francisco Sérgio Silva da Rocha, ex-presidente da RT da 8ª Região, na tese de doutorado antes citada, antes referenciada, após citação de quem entende de modo adverso e fazendo manifestação de apoio à corrente minoritária, anota, aspas, todavia, como já mencionado, esta não constitui a posição dominante, quer na doutrina, quer na jurisprudência, fecho aspas. No caso do exame, evidencia-se a impossibilidade circunstancial de abertura de créditos adicionais em relação às leis estaduais 8031 de 14 e 8232 de 15. Faltou um zero aqui, 2015. Leis orçamentárias dos anos de 2015 e 2016, uma vez que tiveram esgotada sua eficácia, tractus temporis. Eis que, por se tratarem de leis orçamentárias, caracterizadas pela nota de temporariedade, achando-se vocacionadas a vigorar pelo período de um ano, estão hoje com a sua vigência e a forciore eficácia exauridas, o que obviamente impede que neste momento qualquer correção dos seus termos seja feita por meio de crédito adicional. Entretanto, a Lei 85/87
de 28 de dezembro de 2017, lei orçamentária deste ano de 2018, está em plena vigência, podendo a administração pública corrigir suas falhas ou faltas, omissões, por meio de crédito adicional. Suplementar, se houver dotação e esta for insuficiente. Ou especial, se no orçamento de 2018 não houve dotação específica. Em qualquer dos dois casos, para atender os dispêndios necessários à implementação da política remuneratória criada pela Lei Complementar 94 de 2014, resguardando-se, não obstante, a integralidade das vinculações constitucionais. Constituição da República, artigo 198 e 212. Educação e saúde. Já em relação à terceira questão, pode esta Corte de Justiça determinar que o Poder Executivo encaminhe ao Poder Legislativo projeto de lei para abertura de crédito adicional que ajuste o orçamento do corrente ano, de modo a fazer face às despesas consequentes, na hipótese de concessão deste mandamo? Ou só poderia esta Egregia Corte ordenar que no orçamento subsequente aquele poder cumpra a política pública cuja implementação se entenda constituir direito, porventura se entenda constituir direito de certo dos filiados ao impetrante, incluindo dotação orçamentária suficiente? A esse respeito são cabíveis considerações mais detidas. Como foi consignado no relatório da desembargadora relatora, reafirmo que o presente mandado de segurança foi impetrado em face de ato omissivo do Poder Executivo Estadual, que não implantou, mediante inclusão no orçamento de 2016, de previsão específica para a realização da despesa referente aos reajustes remuneratórios estabelecidos pela Lei Complementar 94 de 2014, aos impetrantes, bem ainda com semelhante pedido para garantir previsões para 2017 e 2018. O Executivo Estadual, em síntese, tanto através das informações prestadas pelo governador, quanto mediante a manifestação da Procuradoria, sustenta meritoriamente a ausência de direito de liquidez certo a ser protegido nesta via, ou de ato ilegal para dar ensejo à concessão, ante a falta temporária de capacidade orçamentária e financeira do Estado para arcar com a implementação da política reclamada na impetração. O que, inclusive, teria ensejado, a partir de 30 de 3 de 2016, a contenção de gastos com pessoal e outras despesas correntes, conforme determinou o Decreto 1513 de 2016. Bem ainda a existência de limitações impostas pelos artigos 167, 169, parágrafo 1º da Constituição e estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu estou cumprindo a integralidade do novo Código de Processo Civil, examinando todas as teses. Com relação ao primeiro argumento, ou seja, falta de direito de certo dos representados pelo sindicato impetrante ao cumprimento da política pública remuneratória instituída pela Lei 94 de 2014, anoto primeiramente que, conforme destaca Cássio Scarpinella Bueno, mandado de segurança, a obra está referenciada, nos dias atuais, quer do ponto de vista doutrinário ou quer jurisprudencial, o entendimento do que seja direito líquido e certo é uma questão superada. Arrematando, aspas, direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documentalmente. Fecho aspas. Ora, digo eu, no caso do exame, a clareza da existência e da delimitação do direito dos filiados da entidade impetrante ao cumprimento da política remuneratória questionada encontra-se documentalmente demonstrado no próprio texto da regra esculpida no parágrafo único do artigo 6º da Lei Complementar 94 de 2014, que não pede nenhum esforço
de interpretação e aplicação. É evidente ao que veio e para que veio. De modo que, segundo penso, qualquer sustentação negativa de que abriga um direito de que de certo, com todas as vênias, seria o mesmo que equiparar sua dicção a flatus vocis. Usando palavras do saudoso ministro Orozimbo Nonato, quanto à patente existência do direito de que de certo, digo que no caso em exame este resulta, aspas, sobranceiro a qualquer dúvida razoável, é maior do que qualquer controvérsia sensata, fecho aspas, por estar clara e incondicionalmente previsto em lei. Aquela palavra lá, consignará, não ter sido afastado pela argumentação da autoridade coatora, que ao fim e ao cabo apenas procura justificar a omissão no não cumprimento da Lei Complementar 94 de 2014. E mais ainda, por se constatar da simples leitura dos contra-cheques juntados aos autos, que os vencimentos dos filiados do impetrante, a partir de março de 2016, estão em dissonância com as determinações da mencionada lei estadual. Resumindo, aspas, resumindo, é desnecessária, aspas, estou citando aqui o Sérgio Ferraz, dilação probatória, aliás, estou citando aqui o ministro Fux, dilação probatória pela elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido, fecho aspas, o que impõe, no caso, o reconhecimento do direito de que de certo perseguido na impetração em tela. Não tem esse do aí, viu? Do perseguido não, é perseguido. Por outro lado, entender que o ato de descumprimento da Lei 94/14, confessado nas informações da autoridade coatora, não seria ilegal, de modo a ensejar a concessão do RIT, ultrapassa todos os limites da razoabilidade. Pois o ato omissivo da mencionada autoridade ajusta-se em rosca fina na espécie que enseja mandado de segurança, na medida em que significa aqui sim, é o Sérgio Ferraz, aspas, não fazer o que a lei dispõe, fecho aspas. E digo mais, embora relevantes as razões elencadas pela autoridade coatora, no afã de justificar e legitimar sua confessada omissão, estas não têm força bastante para elidir a abusividade do ato omissivo praticado. Lembro-me aqui, obter dictum, da lição do insuperável Celso Antônio Bandeira de Melo, aspas, a lei tanto pode ser ofendida à força aberta como à capucha. No primeiro caso, o administrador expõe-se afoitamente à repulsa. No segundo, pode ser mais sutil, mas não é menos censurável. Vale dizer, a ilegitimidade pode resultar de manifesta oposição aos cânones legais, ou de violação menos transparente, porém tão viciada quanto a outra, fecho aspas. Afinal, não há como se possa desconsiderar abusividade a demorada omissão em dar cumprimento a uma política remuneratória, instituída por lei de iniciativa da própria autoridade coatora, como se constata no caso. Acresce considerar que, a respeito da alegada falta temporária de capacidade orçamentária do Estado, está aqui orçamentária duas vezes, orçamentária e financeira, é orçamentária e financeira, e não orçamentária. Na hora de digitar, eu não sou muito bom. Do Estado. Ensejadora do decreto 1513 de 2016, são de toda procedência as asserções feitas pela douta Procuradora de Justiça do Celinda Lobato Pantoja, que rechaçam completamente tal argumento, as quais faço minhas, para evitar desnecessária tautologia, e passo a transcrever, aqui eu vou ler, Excelência. Diz a Procuradora, relativamente ao decreto governamental, que estabeleceu medidas de contenção de gastos
inclusive a suspensão da implantação de plano de cargos, carreira, remunerações, que impliquem aumento de despesa, a questão que se põe é que o raciocínio desenvolvido pela autoridade impetrada não se aplica ao caso concreto. Eis que se verifica que o ato normativo está datado de 30 de 3 de 2016. Foi publicado no DOE de 1 de 4 de 2016 e passou a vigorar na data de sua publicação, ou seja, em mês posterior àquele em que se daria o aumento do salário base. Dessa forma, prossegue a procuradora, mesmo que se admitisse reflexo das medidas de contenção de despesa elencadas no decreto, sob a implementação da dita política remuneratória, a norma administrativa não incidiria sobre o aumento no subsídio pretendido, porque entrou em vigor após um mês previsto na Lei 094/14 para a ocorrência. Ademais, inexiste no decreto previsão de efeito retroativo. Ao contrário, eis que expresso, este decreto entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, 1 de 4 de 2016. Vê-se, portanto, que a alegação para a sustentação da implementação não se coaduna com o termo inicial de validade do decreto. Fecho aspas. E prossigo. Complemento de passagem que era tecnicamente impossível conferir efeitos retroativos a um decreto para conter ou suspender a eficácia de disposição de uma lei complementar. Embora reconheça que tal decreto pudesse ter efeitos quando da elaboração das leis orçamentárias de 2017 e 2018, ressalto, grifado, não ter o Estado feito demonstração concreta nos autos de que não houve modificação no contexto econômico e financeiro adverso enfrentado durante o exercício de 2015, que tornou impossível a implementação da política criada pela Lei 94/14, obrigando a omitir previsão na Lei Orçamentária 16. E gerou, e aqui eu vou acrescentar um também, e gerou também um panorama que permaneceu naqueles 2 anos posteriores. Com relação à suposta violação da referida lei aos artigos 167 e 169, parágrafo 1º da Constituição, cumpre ressaltar que a eventual ausência de prévia dotação orçamentária no momento da edição de uma lei concessiva de aumento ou da instituição de política remuneratória aos servidores públicos não implica, por si só, em sua inconstitucionalidade, mas somente na impossibilidade de implementação do acréscimo pecuniário naquele exercício financeiro, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na DI 3599, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, julgado em 21 de 5 de 2007. De outra banda, a alegação de violação à lei de responsabilidade fiscal é igualmente descabida para obstaculizar o deferimento deste mandamos. Visto que o artigo 22.1 da Lei Complementar 101 de 2000, ao vedar a concessão de aumento a servidor público nos casos de extrapolação do limite prudencial, expressamente excepciona os derivados de sentença judicial, determinação legal ou contratual. Veja-se nesse sentido, verba gracia, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça. Agravo no Aresp 547-259, Sérgio Cuquina, outro agravo no mesmo tipo processual, 143.550, relator ministro Mauro Campbell Marques, e um terceiro que estou citando de relatoria do ministro Benedito Gonçalves. Portanto, como a Lei Complementar 94 encontra-se em plena vigência e tem validade porque não afronta nenhum dispositivo da Constituição da República, deve ter, em consequência, sua eficácia preservada pelo Poder Judiciário.
não sendo aceitável que o poder público estadual negue reiteradamente sua aplicação sob os recorrentes argumentos da ausência de previsão orçamentária e afronta ao limite prudencial de despesa com pessoal. Nesta linha, reputo de envergadura para o fim da concessão da ordem mandamental pleiteada neste processo a análise do postulado da impossibilidade material de sua efetivação. Aliás, rogo venha para, embora reconhecendo que se trata longo, citar um parecer do ministro, ou melhor, do professor doutor Ives Gandra Martins, por sinal dado a pedido do então procurador jurídico da Presidência da República, que era, na época, o procurador da República Gilmar Mendes, posteriormente ministro do Supremo. É longo o parecer, eu não vou ler, né? Mas o que acontece, o que é que se trata esse parecer? Trata da impossibilidade material de cumprimento, né? Obrigação impossível é uma regra fundamental de interpretação jurídica, não se aplica, não se pode exigir que se cumpra. No caso desse parecer, o professor Ives Gandra, ele cita, por exemplo, a lei que determinasse alguém para ir para a Lua. Uma obrigação impossível, né? Cita também um caso de penhora, quando não existem bens, né? A obrigação impossível, ou que resta, e isso ele não diz, quem está dizendo sou eu, ou que resta sob a integralidade da vida da pessoa, não se cumpre, né? Não se cumpre porque a determinação de cumprir arrepia a própria conceptualização do que seja direito. Porém, existe a impossibilidade temporária de cumprimento. E esse parecer faz a diferença entre uma e outra. E eu, portanto, resumindo assim, vou prosseguir. Como é bem ressaltado pelo professor Ives Gandra Martins, a impossibilidade circunstancial não desnatura o direito. Até porque a circunstância que inviabiliza hoje a sua efetivação não pode justificar a inatividade perene daquele que tem a obrigação de garantir a satisfação do direito. De fato, o papel do processo de execução do orçamento é cumprir com a maior fidelidade possível os termos das leis aprovadas, de modo que se façam apenas ajustes no montante imprescindível adequar a aplicação das receitas arrecadadas no atendimento às necessidades públicas, sempre tendo em vista o interesse da coletividade. A inobservância das leis, por qualquer um dos poderes, por questões diversas adequações necessárias, além de crime de responsabilidade, torna o orçamento em legislação com pouco ou nenhum conteúdo material, incapaz de produzir efeitos que lhes são próprios, como de dar segurança jurídica ao sistema de planejamento governamental e à gestão pública. No caso em julgamento, data venha de quem possa pensar de modo diverso, creio que a solução adequada à obediência do ordenamento jurídico vigente em sua integridade, aqui é do working de novo, decisão judicial de imposição correta, em relação às omissões ocorridas nas leis orçamentárias, seja determinar com supedâneo na ratio decidendi da ação direta de inconstitucionalidade 3599-1, de relatoria do excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, e de acordo com o anexo único da Lei Complementar 94/2014, a inclusão a do aumento estabelecido para março de 2016 como crédito adicional ao orçamento do exercício financeiro de 2018, deste ano, sendo este crédito suplementar se houver dotação específica, mas se esta for insuficiente ou especial, no caso de não haver rubrica específica para esse fim. E
nas leis orçamentárias de 19 e 20, dos aumentos de março de 2017 e 2018, respectivamente. Destaco que, não obstante o Superior Tribunal de Justiça já tenha decidido ser impossível a execução de comando mandamental, aspas, impossível a execução de comando mandamental não transitado em julgado, que determine o pagamento ou inclusão de verbas salariais em folha de pagamento, que somente pode ser concretizada após o trânsito em julgado da respectiva ação mandamental, agravo 9476, relator ministro Herman Benjamin. Esse e outros precedentes que possam existir no mesmo sentido, tem um inclusive do Massami, mas não era necessário botar mais de um. Esse e outros precedentes que possam existir no mesmo sentido não se aplicam ao caso em exame, uma vez que, conforme assentei inicialmente, aqui não se trata de mera concessão de direito a aumento, e sim de implementação de uma política pública remuneratória, criada mediante lei complementar por iniciativa do próprio Executivo Estadual. Com efeito, ainda que seja cabível o Executivo se valer de todos os recursos processuais legalmente disponíveis, na tentativa de provar a impossibilidade que tem de cumprir a lei que foi de sua iniciativa, não me parece moralmente legítimo. E no ponto refiro-me ao princípio adotado no artigo 37, cabeça da Constituição da República. Não estou falando da moral em termos éticos, mas sim jurídicos, que possa postergar o que possa ter imediato cumprimento nesta decisão. De outro modo, seria admitir postergar sua execução, tornando fantasia uma política remuneratória, criada por lei de tão destacada hierarquia. Por todo exposto, forte nas razões de decidir, da ação direta 3599-1, acompanho em parte o Ministério Público, parecer do Ministério Público, e o voto da digna relatora para conceder a segurança, determinando que a autoridade coatora adote providências para incluir a, aqui está C, o aumento estabelecido para o mês de março de 2016 como crédito adicional no orçamento do exercício financeiro de 2018, sendo este crédito suplementar se houver dotação específica na lei, mas essas forem insuficientes, ou especial na hipótese de não haver rubrica específica para o caso. B. Nas leis dos orçamentos dos anos de 2019 e 2020, os aumentos relativos a março de 2017 e 2018, respectivamente, garantindo-se, em ambos os casos, dotação necessária ao pleno cumprimento da Lei Complementar 94/14, resguardada a integralidade das vinculações constitucionais, pois reconhecido em favor da categoria dos servidores substituídos processualmente pelo Sindicato dos Delegados do Pará, Sindelp Pará, o direito líquido e certo à implementação da política remuneratória funcional prevista na referida legislação estadual. É assim que vota, Excelência. Digno Vistor, manifestação e acompanha em parte o parecer do Ministério Público e da desembargadora relatora, concede a segurança, está em discussão. Peço manifestar a desembargadora Luzianardi. Não, Excelência, eu estava até conversando aqui com o desembargador Vistor sobre o bem lançado voto de vista. Conforme já esclarecido, tanto no meu voto como pelo Vistor, na verdade houve uma implementação, se trata de uma implementação de política pública remuneratória, que já estava em curso, inclusive, quando houve o não pagamento daquilo que estava prevendo. E, como bem disse também o Vistor, e eu fiz referência ao voto, não houve demonstração nos autos de qualquer exaustão orçamentária
ou insuficiência financeira, porque existe uma diferença em relação à gestão orçamentária e insuficiência financeira. E eu até estava aqui, não só acompanhando, estou literalmente ao lado do Vistor, acompanhando o voto, e interessante que algumas análises que o senhor Vistor fez em relação a decisões do ministro Gilmar e sobre outra situação em relação à questão da implementação de uma política remuneratória, houve um grande debate a respeito no meu gabinete em relação a esses assuntos. E aí até ponderei com o Vistor que, na verdade, estamos caminhando juntos pela concessão da segurança. Porque não há outro caminho, como bem dito pelo desembargador Milton e por mim no voto. Até disse que não entendia até que há discordância. Na verdade, há uma discordância, há uma concordância, acrescentando apenas algo a mais em relação à questão, indicando como deveria se proceder o Executivo em relação à implementação da política por ele encaminhada à Assembleia Legislativa. Eu acho que não há outro caminho. Isso aqui eu acredito que até por os impetrantes, conforme bem colocou o senhor relator, é interessante, claro, e se entendendo que a lei, o crédito adicional no orçamento e o crédito suplementar, há necessidade de uma dotação. E que, se isto não acontecer, nós temos sempre a lei próxima de 2018, 2019, no caso, para que seja a inclusão, caso não aconteça. Esperamos que aconteça, como bem colocou o voto Vistor, que ocorra realmente através de um crédito adicional do orçamento do exercício deste ano, como bem disse o senhor Vistor, que é essa a indicação que o voto traz. Então, eu não tenho nada a discordar em relação ao voto Vistor, porque acredito que nós dois estamos no mesmo caminho. Apenas houve, eu até ponderei que não houve uma divergência, na verdade houve uma ponderação sobre a forma de pagamento, que não houve esta análise ainda por mim, que ele trouxe, muito bem trouxe, indicando para que neste orçamento haja já um crédito adicional para pagamento, se houver dotação orçamentária. Se não houver, que fique claro que seja observado pelo Executivo para fazer frente a essa política remuneratória. Então, Vossa Excelência, altere seu voto, acompanhando o voto Vistor. Não altero, né, Excelência? Na verdade, não altero. Porque há uma concessão. Não, a concessão acima dos termos do voto. Ela lava a corda. Ela concorda e lava a corda. Porque não há discordância em relação à concessão. Meu voto foi pela conclusão da concessão, o do Vistor também. Apenas pela concessão a eficácia da decisão, na verdade. Aqui o que o desembargador trouxe é uma efetividade do decidido. É isso que foi acrescentado pelo Sua Excelência. Há uma determinação da forma de proceder, não é isso, desembargadora? Isso. Que fique constando no caso do voto. Está em discussão o voto. Desembargador, eu peço a palavra, por favor. Por nós, desembargador. Na sessão que começou esse julgamento, eu fiz algumas colocações e frisei que não estava votando ainda. Preparei um voto de 16 folhas, mas não vou ler. Tá? Vou apenas pedir para ser juntado aos votos. Concordando com a digna relatora, tá? E, logicamente, agora com o Vistor. A única dúvida, desembargador Milton, é porque nas folhas 14 do seu voto, o senhor diz, com relação à suposta violação da referida lei, aos artigos 167 e 169, para o primeiro da Constituição Federal, cumpre ressaltar que eventual ausência de prévia dotação orçamentária no momento da edição de uma lei concessiva de aumento ou da instituição de política remuneratória a servidores públicos não implica, por si só, em sua inconstitucionalidade.
mas somente na impossibilidade de implementação do acréscimo pecuniário naquele exercício financeiro. Isso, lógico, que o ministro Gilmar falou. Com toda a vênia, até onde eu li a decisão do STJ, essa matéria não foi conhecida, ficou apenas na fala do ministro Gilmar. E a minha preocupação é, em razão da modulação que o senhor fez, de vir o Estado, em razão disso, dizer que há impossibilidade de implementação desse acréscimo pecuniário nesse exercício financeiro, como o senhor determinou. Desembargador, É só esse esclarecimento que eu queria. Desembargador, deixa eu dizer a Vossa Excelência o seguinte. Eu quero dizer para Vossa Excelência que eu fiz umas últimas achegas neste voto, e todo mundo sabe que o computador, quando a gente entra, ele registra a hora e a hora que a gente sai. E eu disponibilizo o meu, se alguém duvidar do que eu vou dizer agora. Eu fiz umas últimas achegas neste voto, às 6 e pouco da manhã de hoje. E esqueci de colocar no final, sem revisão de redação final, que isso normalmente quando a gente vai proferir o voto consta, né, para efeito de revisão de porventura, alguma forma de expressão de linguagem que não tenha ficado claro. Eu agradeço o alerta de Vossa Excelência. É só preocupação. Vou verificar a procedência de alterar tal qual está redigido ou não, e evidente, como não trepido em mudar, eu sempre disse para os meus colegas mais novos, juiz que não muda não é juiz. Porque é a razão que faz a autoridade, não é a autoridade que faz a razão. Eu tenho autoridade porque eu tenho razão. E não sou autoridade, não tenho razão porque eu sou autoridade. É o contrário. Então, se realmente tiver, muito obrigado. É só uma preocupação para que vala na integralidade a modulação que o senhor fez. Não, o desembargador fez bem, sabe por quê? Eu durante 30 anos dei aula na Faculdade de Direito. E não me ocorre, desembargador Rômulo, nunca, de um aluno ter dito que eu sou omisso, ambíguo, contraditório. Mas depois que eu virei juiz, tudo que eu redijo é assim. Ensejo embargo de declaração, então eu vou esclarecer. Muito obrigado. No mais, eu acompanho o voto da relatora com as ponderações do eminente bispo. Tá? Peço a palavra, presidente. Peço a palavra, desembargador. Pois não. É apenas acrescentando o que o desembargador Constantino colocou, e Vossa Excelência irá fazer a devida revisão, mas realmente a ponderação foi correta, porque eu cheguei a discutir esse assunto durante a construção do voto, e realmente não houve o julgamento dessa ADI. Foi só eu diria, as notas taquigráficas com certeza trouxeram a palavra do ministro Gilmar. Obrigado, desembargador. Desembargador Luiz Neto. Posso falar, presidente? Por não. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar não só o voto da eminente desembargadora relatora, que sempre nos dá uma aula de sensibilidade nas questões que tratam da matéria, a seção a qual ela é vinculada, que é questão que envolve direito público. Também parabenizo o voto vistor do nosso decano, que, como sempre, nos dá uma aula de direito e uma aula de proceder na arte de julgar. Em relação a essa questão que envolve a modulação ou o pagamento do que foi decidido em sede de ação mandamental, se ela vai para a via do precatório ou se ela pode ter uma execução ou uma eficácia imediata, nada obstante que foi decidido na ação direta de inconstitucionalidade já referida pelos eminentes pares que me antecederam, é bom que se diga que há, sobre o tema, uma repercussão geral que foi proferida no recurso extraordinário 553.710, relatoria do ministro Dias Toffoli, em que o Supremo, em algumas ocasiões,
fixou a tese que há a possibilidade do afastamento da regra do artigo 100 da Constituição Federal, notadamente aquela que demanda que o pagamento em condenações impostas à Fazenda Pública deva ser feita pela via do precatório, e como se trata de questão orçamentária, ele afasta a incidência do artigo 100 e possibilita a execução imediata da decisão, no mesmo exercício ou no exercício seguinte. O tema a que me refiro, senhor presidente, eu vou ler aqui a tese que foi fixada nessa repercussão geral, porque guarda alguma similitude com o caso concreto, diz o seguinte: o tema é o 394, pagamento imediato de reparação econômica a anistiados políticos. 1. Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, nos prazos previstos nos artigos 12, parágrafo 4º e 18, caput, parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza a ilegalidade e violação de direito líquido e certo. 2. Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias. 3. Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre a União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte. Então, me parece que essa tese fixada pelo Supremo se amolda ao caso concreto, sendo que aqui a gente está envolvido numa questão que envolve uma categoria funcional dos delegados de polícia, e lá, no processo do Supremo, envolve aquela questão dos anistiados políticos. Inclusive, havia a decisão do STJ sobre o tema, dizendo que eles não teriam direito líquido e certo em razão da eficácia da lei que tratava do assunto estar condicionada à disponibilidade orçamentária. Mas, de toda sorte, o Supremo resolveu o tema e decidiu, sim, que existe, o direito líquido e certo, 2, e que este pagamento pode ser feito independente da ida dos autos para execução via precatório. Mas eu queria dizer ainda, senhores desembargadores, eminentes pares, advogados aqui presentes, que a questão posta como um todo pela relatora e pelo decano tem uma importância muito maior do que aquela posta nos autos, que é de dar efetividade às decisões da nossa Corte pelo Poder Executivo. É necessário que haja, assim, sempre, nas nossas decisões, a responsabilidade econômica do Judiciário em relação àquilo que pode impor como obrigação à administração pública. A modulação posta pelo decano está de acordo com aquilo que vem sendo decidido pelo STF sobre o tema. Então, não tem nenhuma consideração a fazer sobre o tema. E, a par disto tudo, na própria lei complementar, o Estado se obrigou positivamente a fazer as consignações das dotações orçamentárias do período de 2014 a 2018. Ainda que tenha havido um condicionamento ou uma condição, a possibilidade de orçamento para pagamento da política pública remuneratória que ele propôs à categoria funcional específica dos delegados de polícia, ele se obrigou, no parágrafo único do artigo 6º, a consignar a dotação orçamentária para o pagamento. E aqui a gente não aplica a teoria da reserva do possível, até porque eu estava comentando com o desembargador Milton Nobre, existe um desvirtuamento doutrinário que foi assambarcado pelo STF acerca do que é a teoria da reserva do possível, de acordo com o que foi decidido pelo Tribunal Constitucional Alemão em 1972. Não é tão somente a questão da disponibilidade financeira que se trata na reserva do possível, mas sim da razoabilidade do pleito que é feito pelo cidadão ao judiciário, que ao fim e ao cabo vai ser sustentado pela coletividade como um todo. E aí a gente passa para a teoria dos custos do direito.
Não existe direito sem que haja um valor econômico deste direito a ser suportado pela administração pública, que em última análise é suportado por todos nós, porque a administração pública paga esses direitos através dos tributos que ela recolhe do cidadão, do contribuinte. Então são questões que são colocadas e que a gente tem que observar e que, no meu sentido, foram muito bem contempladas, tanto no voto da eminente desembargadora relatora, quanto no voto do eminente desembargador Vistor, que é um expert em direito financeiro. As aulas dele na Faculdade de Direito da UFPA, apesar de serem sobre direito comercial, mas ele sempre foi um brilhante jurisconsulto, assim direi, né? Além de brilhante advogado, que iluminou a todos nós com as suas considerações jurídicas. Desembargador, Vossa Excelência me permite? Pois não. Não foi, veja, nenhuma questão de direito se decide por percepção. É preciso ter fundamento. Os fundamentos são essenciais e nunca estão fora de nenhuma questão de direito. Sem o mínimo conhecimento de teoria geral do direito, não há que se falar de direito. Quando eu citei o parecer do professor Ives Gandra, que eu não li, resumi, foi de propósito. Porque, na verdade, o que sustenta fundamentalmente o voto é a aceitação de que houve uma impossibilidade circunstancial. E essa impossibilidade circunstancial, não provada nos autos, que ela se protaiu no tempo, não pode ser reconhecida pelo judiciário. Não pode, sob pena do judiciário rasgar os fundamentos do direito, reconhecida como impedimento do cumprimento. Agora, há um detalhe de ordem técnica financeira. Como as leis de 17 e 16, e eu digo isso, exauriram sua vigência, porque elas foram já cumpridas, eu não posso mandar fazer nada com elas. E como trata-se de política pública, eu posso, a parte relativa a elas, mandar pagar em orçamentos futuros. E não em precatório, que a parte iria receber apenas até 2024 hoje, pelo artigo 100. Eu não quis citar o termo modular. Explico aos colegas por quê. Porque tem uma corrente minoritária, absoluta. Nós estamos vivendo tempos estranhos, todo mundo acha que conhece direito. Todo mundo fala de direito. Hoje tem um julgamento lá no Tribunal da 4ª Região, que todo mundo já julgou, ou de um lado ou do outro, mas já julgaram o desembargador Rômulo. Sabe? Direito não se decide por impressão, nem por simpatia. É com fundamento, nem por amizade, é com fundamento. O que é que acontece? Como tem uma corrente minoritária, que ia me forçar a explicar, porque eu quis dizer, até quando, no meu voto está dito, até quando o STJ parece dizer que tem que transitar julgado, eu quis dizer que não mostrei logo que não se aplicava no caso. Senão, iam ter que esperar transitar em julgado, para dar efetividade. Eu, sem tirar o direito de recorrer que o Estado tem, eu não posso tirar o direito ao recurso que a lei assegura, eu quis dar efetividade logo, porque essa parte tem um orçamento em aberto, que está no início da execução, nós estamos em janeiro. Não provada que a situação permanece, tem que dar cumprimento, ainda que recorra. Ou que entre com uma ação para essa finalidade, porque recorrer aqui não cabe mais inovar. Não cabe mais inovar o estado da lide. Isso é o princípio também, é fundamento processual. Eu não posso ser dona mobile com o processo e mudando como eu quero. Não foi atendido aqui, eu vou tentar assim. Não é assim.
Então, não quis falar e disse que eu ia regular pro futuro. Por quê? Porque os dois estão encerrados, eu não posso mandar abri-los. Eu só posso determinar que a parte relativa deles se cumpra nos próximos. Como? E eu quero que Vossa Excelência depois me passe esse adminículo que Vossa Excelência fez com base na repercussão. Eu gostaria que Vossa Excelência deduzisse por escrito e me passasse. Que eu faça incorporação ao voto, eu passo para a relatora para ela botar no acordo. E foi por isso, viu, desembargador? Porque tem uns caras que não, no Tribunal de Justiça não pode modular. Só quem pode é o Supremo Tribunal Federal. Não, a maioria não atende isso, mas há quem diga, e eu teria que explicar, ia ler mais tempo, ia ficar. Eu estou preocupado com um amigo meu, que é presidente do sindicato, que está ali em pé, ouvindo eu falar mais de 1 hora, entendeu? Ele ia ficar mais 1 hora em pé se eu fosse explicar por que modulação pode ser feita, né? Então, desembargador presidente, como Sua Excelência convergiu com o final do meu voto, eu vou passar, devidamente depois das correções, os autos à Sua Excelência para redigir o acórdão, para ensejar os embargos de declaração que eu já estou esperando. Então vamos dar continuidade. Presidente, apenas só para concluir, mas Vossa Excelência tem a precedência. Apenas para as ponderações apresentadas pelo desembargador Luiz Neto, é que como nós integramos o direito público, nós sempre nos preocupamos muito com essa questão e essa visão econômica das nossas decisões, a repercussão econômica das nossas decisões. Mas isto precisamos que o Estado traga elementos para dentro dos autos para que nós possamos nos preocupar com essa repercussão. O que neste processo, ressalte-se, não houve. Então, a ideia do julgamento que está acontecendo é não só conceder o direito, mas conceder esse direito de forma efetiva. É isto que eu acho que é importante no julgamento que está acontecendo. Ok, obrigado. Acredito que ninguém ainda quer discutir mais. Não, é porque eu não concluí. Eu dei uma parte ao eminente desembargador Milton Nobre. Vamos lá. Eu não concluí o meu raciocínio, eu dei uma parte ao eminente desembargador Milton Nobre. Mas voltando ao tema, e vou ser breve, presidente, prometo, essa questão que envolve modulação, eu tenho entendimento, e aí me alio à corrente majoritária colocada pelo desembargador Milton Nobre, que toda vez que o interesse posto no processo transcende o interesse da parte, cabe sim a modulação. Este é o meu entendimento sobre o tema. É meu também, Excelência, mas eu teria que escrever muito mais do que eu já escrevi. Então, feitas as considerações que eu então estava fazendo, presidente, em havendo a convergência de pensamento da relatora com o vistor, eu acompanho o voto da relatora com as considerações feitas pelo voto do eminente desembargador vistor. Obrigado. Colher os votos. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Está suspeito. Desembargadora Luzia já votou. Desembargadora Vânia. Excelência. Acompanha. Desembargador Constantino também já votou. Desembargadora Manazaré Gouveia. Desembargadora Nazaré Gouveia está suspeita? Desembargadora Célia Regina. Eu acompanho o voto, Excelência. Não. Desembargadora Saavedra Guimarães. Acompanho, Excelência. Desembargadora Diraci. Também acompanho, Excelência. Desembargador Ronaldo Vale. Acompanho. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Está impedido. Desembargadora Maria do Céu Marcel Coutinho. Acompanho, Excelência. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Acompanho, Excelência. Desembargadora Maria Filomena Buarque. Acompanho, Excelência, com todas as ponderações. Desembargador Luiz Gonzaga já votou. Desembargador Maírto Marques Carneiro. Acompanho, Excelência. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha Meda. Acompanho, Excelência. Desembargadora Isilda Pastana Motrão, me perdoe a cálculo está meio complicado aqui. Doutor José Roberto Pinheiro Maia. Acompanho, Excelência. Doutora Roci Farias.
Acompanhe o voto, A Excelência. unanimidade dos votos é conceder a ordem nos termos do voto da digna relatora. Voltamos agora à parte administrativa.